Se tiver lá um militar ou não, elas vão acontecer. O militar vai morrer, alguém vai morrer. Ou o bandido, ou o militar, ou uma criança. Não é melhor que o bandido morra pelas mãos de um militar, por exemplo? Então nossa conversa termina aqui. Se você pensa dessa forma, é melhor que a pessoa morra. Você não acha alguém que quer matar o seu Não, filho? não, o problema não está em matar o outro. Sabe por quê? Ele vai matar o bandido. Não é legítima defesa? Não, erradicou o bandido, não erradicou? Sim. O próximo vai ser o gay, depois o macumbeiro, depois o evangélico. Bom dia, irmão, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida aqui sobre os ataques e violência na escola ali? Você tem acompanhado, né? Sim. O que você acha da postura do governo Lula diante desses ataques, assim, para evitar que aconteça? Ontem teve uma reunião falando sobre... Eu não analisei com relação a esse lado político, não. Não parei Assim, para analisar dessa forma, não. O Lula basicamente falou ali, uma das falas mais marcantes nessa reunião ali, de que os games têm grande culpa nessa violência, os jogos eletrônicos. Você concorda com isso aí? Não. Não tem relação, não, com os games, não. A gente cresceu assistindo Tom e Jerry, um acabando com o outro e, no entanto... Se você for pegar essas questões assim do audiovisual como embasamento e influência para isso, filmes geram, jornalismo gera também, né, falando sobre essa violência. O problema não está em relação a isso, não. O problema está na base, na educação, na criança, como os pais educam. Sim. E aí vem um contexto, né? Aí entra o Estado, a base que ele precisa dar para as famílias, né? Isso é independente do governo, Lula, Bolsonaro, Sim. de quem seja. Concordo. Isso aí é muito mais complexo. É muito mais complexo, é cultural, né? Isso veio da nossa raiz, né? Foram 430 anos de patrimonialismo. Sim. Para retirar isso aí do país, vai demorar um pouco, independente do governo. O que a gente tem que fazer é apoiar quem está, independente de quem você votou. Sim. Porque se você não faz isso, não vai adiantar. Não, é verdade, assim, só que quando o governo está fazendo medidas que vão no sentido contrário daquilo que resolveria o problema, a gente tem que estar de olho e cobrar, né? Mas como é que se resolveria o problema? Esse problema hoje... De uma forma assim, sem política, como é que se resolveria? Hoje, sem questão mesmo ideológica, Sim, que atrelam muito isso ao Bolsonaro, Sim. que eu considero um governo desastroso também, mas o Lula, na minha visão, também é. Mas a questão, fora ideologia de militarização nas escolas ou algum nível de segurança armada para proteger as crianças, tem muita gente do governo de hoje aí que diz, não, mas é para oprimir o aluno. Não, eu vejo como para dar segurança para o aluno. Para mim é uma solução de momento agora. O que você acha dessa alternativa? Com relação ao militarismo na escola, eu não posso nem dar opinião, porque não tenho conhecimento de fato sobre... Mas não geraria militar. mais segurança? Eu não posso responder porque eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu vou estar falando algo aqui que eu não sei. Não. Você tem, você acabou de falar, então porque você tem, mas eu não sei, assim, eu não conheço a escola militar, eu nunca fui na escola militar. O conhecimento que eu tenho é básico. Então, opinar sobre o que é básico não adianta. Mas assim, não tem uma complexidade sobre isso, é basicamente a militarização nas escolas. A parte da segurança, da administração da escola fica com os policiais militares ou militares ali das Forças Armadas que estarão lá, e vai haver também um contraturno ali, no início do turno também, uma educação cívica. Eu só vejo como positivo isso, promover segurança e dar educação cívica, cantar o hino e tal, e algumas questões ali de padronização, uniforme. Isso aí vai dos pais. Se eu quero que meu filho estude em uma escola militar ou não, é como eu te falei, isso aí vai da família. Se ela vê isso como bom ou não, é a família que vai escolher. Independente de se colocar uma escola militar ou não, quem vai escolher é você que é pai. Não, isso é bom pro meu filho, isso não é bom pro meu filho. Você, como pai, por exemplo, acharia que seu filho estaria mais seguro numa escola militarizada ou não? Meu filho não estuda numa escola militarizada. Mas você acha que ele estaria mais seguro numa escola assim ou numa escola que não tem Hoje essa segurança? ele está seguro e não é militar. Onde ele está seguro e não é militar. Você acha que ele está mais seguro lá do que num lugar onde tivesse um segurança do Estado armado para prover a segurança dele? O militarismo não vai promover a segurança. O que foi acontecer, se um cara armado entrar lá para matar crianças e tiver um militar igualmente armado lá para defender essas crianças, você não acha que vai funcionar melhor do que numa escola onde não tenha ninguém para fazer isso? As mortes vão acontecer de qualquer forma. Se tiver lá um militar ou não, elas vão acontecer. O militar vai morrer, alguém vai morrer. Ou o bandido, ou o militar, ou uma criança. Não é melhor que o bandido morra pelas mãos de um militar, por exemplo? Então nossa conversa termina aqui. Se você pensa dessa forma, é melhor que a pessoa morra. Você não acha alguém que quer matar o seu Não, filho? não. O problema não está em matar o outro. Sabe por quê? Ele vai matar o bandido. Não é legítima defesa? Não. Erradicou o bandido, não erradicou? Sim. O próximo vai ser o gay, depois o macumbeiro, depois o evangélico. É isso que dá violência gera violência. O problema não está com relação a matar. Por que ele se tornou um bandido?
Por que ele é um delinquente? Por que ele é um psicopata? Mas esse não é um problema de hoje que a gente tem que resolver de alguma forma. Se hoje, por exemplo, não se tem mais como chegar assim de forma rápida na recuperação desse indivíduo que está tendencioso para o crime, como que você vai fazer quando ele vai matar alguém inocente? Você não vai atuar em legítima defesa para promover a defesa do inocente? Olha o seu argumento. Não é melhor matar o bandido? Você não acha? Aí ele vai matar o primeiro bandido. Vai vir um outro bandido, ele vai matar o outro bandido. Vai vir outro bandido. E aí vai ser um ciclo de violência, matando, sem você realmente atuar no problema. Mas a gente tem que atuar também, só que a longo prazo. Para hoje, infelizmente, a gente não tem que combater o mal por meio do Estado ali, da polícia, que detém esse poder de legítima defesa para proteger o inocente. Eu acho que tem que ser feito. Então você é adepto da necropolítica. Você sabe o que é necropolítica? Não, nunca ouvi falar. Você já ouviu falar de Achille Mbembe? Não, também não. O que é? Você precisa ler sobre necropolítica. Aí você vai entender melhor isso que você está falando, que é o que você apoia, sem entender, sem saber. Cara, mas qual que é a alternativa que você tem de momento para isso, então? Como que a gente vai resolver hoje esse problema gravíssimo? Se vai alguém matar o seu filho dentro da escola, você vai dar o que para ele? Educação ali naquele momento? Você me fala bem assim. Então um bandido, o policial viu, ele tirou a arma, aí o policial atirou e matou ele. É uma situação. Mas você é sobre isso que eu tô falando. Você está apoiando que é melhor matar o bandido. Nesse contexto, é claro que é. Você não acha? A sua fala é de que é melhor matar. O que é melhor nesse contexto? Deixar que ele mate o inocente? Se o policial tivesse a possibilidade de render o bandido, pra você é melhor que ele mate. Não. Eu falei isso em que momento? Não é melhor matar o bandido? Nesse contexto em que ele está armado para matar uma criança inocente. Mesmo se ele puder desarmar o bandido, não é melhor matar o bandido? Não, nesse caso em que ele puder fazer... Volte para sua fala. Você já está me taxando de forma ideologizada. Não. Eu tô te falando sem ideologia. Seja fiel ao que você falou. Ué, em que momento tá gravado? Não é melhor matar o bandido? Isso. Nesse contexto é. Se tiver lá um militar ou não, elas vão acontecer. O militar vai morrer, alguém vai morrer. Ou o bandido, ou o militar, uma criança. Não é melhor que o bandido morra pelas mãos de um militar, por exemplo? Então nossa conversa termina aqui. Se você pensa dessa forma, é melhor que a pessoa morra. Você não acha alguém que quer matar o seu filho? Não, é melhor matar o bandido. Quando ele vai matar o meu filho, ou o seu filho, ou qualquer criança inocente, ou adulto inocente, é melhor que ele... Não, nesse contexto, a gente está falando sobre o contexto em que ele tem que matar para promover. Se ele puder render se ele tá para esfaquear alguém, render o bandido e prender. Render o bandido, então pronto. Então a gente começou agora a entrar no caminho certo. Mas eu em momento algum defendi que bandido bom é bandido morto. Bandido que quer matar o seu filho e as crianças, tá gravado, claro, tá tudo aí. Matar o bandido. Vai na íntegra, assiste lá hoje. Não é melhor matar o bandido? Nesse contexto em que ele vai matar crianças, que a gente estava falando sobre os atentados gravíssimos de violência em escola, em que crianças inocentes morrem, é melhor sim que o bandido morra em legítima defesa. Nem se apresentou, como é seu nome? É o Wilker. Wilker? Isso. Matar nunca é a melhor opção. Nesse contexto, só nesse contexto, para proteger o inocente. Porque assim, não vai levar nada. Mas não é solução mesmo, a longo prazo. Não vai levar nada. A gente tem que sair desse ciclo de ódio. Eu entendo com a sua fala. Como é que um cara, um psicopata, entra na escola e mata várias crianças numa creche? Eu sou pai. Pense um pai que perder essa criança. Mas pense também assim, mata. Aí aconteceu outra situação que eu não pude evitar, mata. A gente tem que pensar em como é que a gente vai evitar isso. O que a gente vai fazer para isso não acontecer mais? Mas você concorda comigo que é uma solução de longo prazo? Não é para agora? Para agora a gente tem que tomar alguma ação mais imediata? Essa fala de longo prazo já vem lá atrás. Eu sou bem mais velho que você e há muito tempo eu escuto isso. A longo prazo não, a gente tem que começar a pensar agora. Só que eu tô dizendo que a solução só vai conseguir gerar resultados longe. Você concorda comigo que educação não gera, assim, agora as pessoas que estão tendentes a cometer violência? Não sei se você viu, mas amanhã é 20 de abril e estão marcando a violência em comemoração ao atentado de Columbine lá, ao aniversário também daquele nazista lá, que a gente sabe, né, o aniversário dele amanhã, então estão planejando isso aí. Como que a gente vai combater, por exemplo, para o dia 20 de abril, amanhã, hoje é 19 de abril, quarta-feira, na quinta estão planejando isso. Como que a gente vai combater? Dando educação ou colocando gente armada lá para, assim, gerar pelo menos um sentimento de medo no cara? Tem gente lá para promover a segurança dos inocentes. Certo. Aí eu boto lá o pessoal armado para proteger os inocentes. Isso foi ontem, amanhã. E depois? E depois a gente continua trabalhando essa questão de longo prazo. Vai ter um outro movimento com relação contra ao negro. Aí eu boto novamente policial armado. E depois vai ter outro movimento contra o LGBT. Não é em relação a negro e LGBT, no contexto que a gente está falando. Que você está colocando, que é proporcionar segurança, como você colocou. A gente bota ali a segurança, o pessoal armado e tal, e não vai acontecer nada. Vai ter um outro movimento de qualquer tipo. Vai ter menos risco, né? Sim, mas vai ter outro movimento de qualquer tipo. Aí eu boto novamente a pessoa armada. Beleza. Aí vai ter outro movimento. E quando você não puder estar em todos os movimentos, como acontece hoje em dia, e aí você vai fazer o quê?
Assim, qual que é a sua solução para curto prazo, então, para amanhã? Para amanhã? É. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Mas Você que eu está tô me te colocando. falando, Exato, sim. você que está me colocando, não sei nem o que vai acontecer amanhã. Você falou que vai ter uma reunião do... Não, tem essa tendência aí de que quem está querendo cometer essa violência está se influenciando por esse aniversário desses desastres aqui que eu te narrei. Isso começou há quanto tempo, essa manifestação de que isso vai acontecer Desde amanhã? o início de abril, quando rolou aqueles atentados lá que a gente viu, está se falando nisso. Agora você chegou onde eu queria. Foi desde o início de abril. Quem tem o poder para investigar, para coibir que isso aconteça desde o início de abril? O Estado, né? O Estado tem que adotar Exato. ações nesse sentido. Então, e é o que eu estou te dizendo, a ação que eu acho adequada é essa. Qual é a sua? Mas não, é a parte da inteligência. É o Estado investigar, analisar, procurar, ver onde está acontecendo, ver onde é o núcleo, ver a raiz do problema. Não é esperar acontecer uma reunião, não, vamos cercar aqui de militar e não vai acontecer nada. Não, é prevenir. É ser inteligente. O Estado hoje não é inteligente. Tá, O mas Estado você acontece acha que hoje é de forma possível você fazer com a polícia que a gente tem hoje, que não tem efetivo nem para resolver os crimes que a gente tem, algo preventivo desse tamanho? Não. Tipo, o que eu tô te falando de prevenção mesmo, já é uma prevenção. É você colocar gente para prover segurança para crianças Mas inocentes. prevenção- Qual que é a sua alternativa objetiva? Prevenção não é efetivo, prevenção é inteligência. Viu? Que a gente tem que atuar com inteligência, a polícia tem que ser inteligente. Por exemplo, na Bahia, tem um grande efetivo de policial militar e o índice de violência é altíssimo. Eu te pergunto, aqui no DF, E se não tivesse, não ia ser maior ainda? será? Se eu agisse com Ué. inteligência? Você está se pegando O número. que é agir com inteligência nesse caso? A sua inteligência também é de outra parte da polícia, que não é a militar, mas é a civil. Então eu acho que segurança para a pessoa de bem tem que ser promovida pelo Estado com polícia, cara. Como Sim, que você é? tá Qual que é a certo, alternativa você a tá isso? certo, tem que ser Não com tem. polícia. Mas o que você está colocando, que a solução efetiva no momento, tem que ser apenas fazer a segurança. Não apenas, mas para agora é isso que a gente tem de mais concreto. Por isso que eu estou te Aí eu estou te perguntando, falando. o que seria algo objetivo para isso? Aí Você que eu não estou me te deu até falando. agora. Olha o que você falou pra mim. Isso desde abril. Desde abril que tem sido feito para coibir o que vai acontecer amanhã. Não, mas abril é pouco tempo também, né? A gente tá no dia 19. Mas você acha que esse lapso de tempo ainda dá pra fazer nada? Então, mas o que eu tô dizendo que dá pra fazer é isso. O que Amanhã. o governo... Não, mas desde o início. Desde o início, a alternativa que eu E aí veria eu tô era te isso. Qual que é a sua Aí, alternativa? a minha alternativa é que desde quando ficaram sabendo do que poderia acontecer, o que pode acontecer amanhã, entrasse com inteligência. Também, Entendeu? mas você concorda comigo que se não Se tiver não foi polícia feito no local isso, ali aí- e tiver uma pessoa que a inteligência não tiver conseguido Isso, aí, encontrar, naquele momento o que você vai fazer? A segurança, então, certo. é Pronto. isso. Concordo com você. Eu concordo com a sua posição Entendeu? também de que tem que ter que inteligência, ter. mas tem que ter algo mais concreto e objetivo que a polícia promovendo a segurança ostensiva ali no Perfeito, local. Wilker. Só que a gente está muito em cima disso. Do ostensivo. A gente está muito em cima disso. Você está certo. Se tem uma probabilidade de acontecer amanhã, vamos fazer a segurança. Show, fez. E depois? É isso que eu quero te falar. Minha opinião é essa. Eu não vejo Eu hoje concordo uma com depois atuação com também. inteligência da polícia com relação ao que vai acontecer. Tantas coisas a gente sabe que vai acontecer, aí vamos investir agora 3 bilhões na segurança das escolas. Mas vai ser de forma inteligente? Realmente Mas- vai analisar? Mas você concorda comigo aqui que a gente está dando uma aprofundada segurança é um uma pouco inteligência. mais no debate. Só que o Lula, que é o presidente da República, por exemplo, quando faz uma reunião que envolveu ministros do STF, ministros de Estado, governadores, secretários estaduais de segurança, e me solta uma fala dessa de que tudo não passa de culpa dos jogos eletrônicos, ele está estragando todo esse debate? Tipo, ele é o representante maior do Estado. O que ele pode fazer? Várias coisas. Aí ele me solta isso aí. Ele não está errando na política de Estado que ele adota ao falar isso? Ó, eu não votei em Lula. Mas quem estiver com o presidente está propenso a falar qualquer tipo de erro, de besteira, como ele falou. É uma falha dele ter falado isso. Só que isso não vem ao caso com relação ao que a gente precisa fazer para solucionar os problemas. Mas vem, porque é por meio do governo federal que você vai aplicar muitas dessas medidas. É ele que vai coordenar, por exemplo, agora. A gente teve a coordenação dele junto aos com a estados. sociedade. É. Em conjunto com a sociedade. E se a gente, a Toda sociedade, passa sociedade- pano para isso, a gente está errando também, né? Mas Ele toda a falou sociedade merda. tem que se mobilizar, como você está se mobilizando aqui agora, Sim, para tô pegar a opinião fazendo de um minha cidadão. Você está fazendo a sua parte, então a sociedade tem que fazer a parte dela. Presidente, a sua fala aí está meio errônea, ela está meio distante do que é real. A gente vai te ajudar. De que forma? Audiência pública, olha, não, você falou isso aí, isso não está correto. Porque o videogame existe desde quando a gente é gente. E
Isso não vem aumentando agora. Por que vem aumentando agora? Vamos se reunir, presidente, para analisar melhor, ver com as pessoas, ver com a sociedade. Eu penso dessa forma. Sim, entendeu? Também acho que é por aí. Então, assim, por isso que eu faço isso aqui. É como eu estou te falando, independente de ideologia política, se a sociedade não se aliar com o governo que estiver, mostrando os erros do governo e também os acertos, a gente não vai para frente, cara. Vai continuar a mesma coisa. É isso. Se fosse Bolsonaro, se fosse Lula, se fosse Temer, Dilma, quem fosse, a gente vai continuar errando, porque a gente tem uma cultura muito de, sabe, buscar só o erro, e não ajudar o outro a fazer o que é certo, não mostrar o caminho que é certo. Agora, se você mostra o caminho que é certo e ele não pratica, aí, meu amigo, aí a gente já vai para um outro caminho. Mas assim também é um pouco mais para além disso daí, né? Porque, por exemplo, eu faço esse trabalho aqui, fiz com o Bolsonaro também, de cobrar. Eu acho que a gente tem que fazer isso que é cobrar político naquilo que está errado. Só que, cara, eles sabem quando estão errando, assim. E eles não querem ouvir o que é certo. Por exemplo, essas questões. A gente sabe que é errado falar isso. Aí ele vai e fala. Ele falou sem se aprofundar no negócio. A gente sabe que falar algo sem se aprofundar é muito perigoso, porque em regra você vai falar bobagem, principalmente quando você ocupa essa posição de presidente da República. Exato. A gente sabe que tem diversas questões em relação à bandeira teórica do governo mesmo, de incluir o pobre no orçamento, dar um olhar especial para essa parcela da sociedade que precisa mais. Aí, quarta-feira da semana passada, o cara me compra um colchão de R$42 mil e um sofá de 65 mil. Tipo, você acha que ele não sabe que é errado isso, que é incoerente? Aí ele me fala isso, que vai aumentar salário mínimo também para melhorar um pouquinho a vida do pobre. Aí o que ele faz? Aumenta R$18, um aumento real de 2,38%. Só que o salário dos ministros do STF dele mesmo, ele aumenta de 39 para 46 mil. Não é hipocrisia? E você não acha que ele sabe que isso é errado? Quem é que nos representa na política? Eu e você, ela. Quem é que nos representa hoje? Os eleitos, né? Em diversas áreas dos poderes. Os nossos deputados federais, estaduais e nossos senadores. Se algo está errado, também. Exato, mas se algo está errado, o que é que a gente deve fazer? A gente deve buscar quem? Cobrá-los. Para que eles, por meio do Congresso, façam o quê? Mas também o presidente da República tem sua parcela de culpa talvez maior ainda, porque ele detém um poder muito maior. Certo, mas aí são poderes harmônicos independentes entre si. Se algo está errado, quem me representa tem que fazer a minha vez lá, né? Ele tem que falar assim, presidente, você vai comprar um colchão desse valor, isso desse valor, e deu um aumento desse? Não, tem algo errado aí. A gente vai se reunir aqui, vamos te chamar para conversar, algo desse tipo assim, porque quem nos representa é que tem que fazer isso. Você está fazendo sua parte aqui, mas em quem você está fazendo a parte dele lá? Quando escuta isso também, de que o cara comprou um colchão de 40 mil, uma mesa de 200 mil, ele está fazendo isso? Assim, a oposição, obviamente, está cobrando, né? Até porque fica bem para ela, para ganhar mais votos, depois bater nessas questões. Só que a gente sabe que é um bater que não gera tanto resultado assim, né? A gente tem que fazer nossa parte, eles principalmente, como eu faço aqui, de cobrar e tal, mas o presidente é o cara que tem que se sentir mais incomodado no nível assim de a população está indignada com isso. Você viu, deve ter visto com certeza, a questão de taxação ali das plataformas chinesas, AliExpress, Shopee, Shein, você viu isso daí? Vi. Então, ele queria acabar até com a taxação ali de $50 que tinha para compras entre pessoas físicas, essas compras internacionais. Aí a população ficou tão indignada, até os próprios eleitores dele, porque aí mexeu no bolso, que o Haddad ontem deu meio que um passo atrás, assim, fala, não, mas veja bem, a gente não pretende mexer nessa questão, a gente deu uma olhada melhor. Então eu acredito que é muito de indignação do povo, é por isso que eu faço isso aqui. É um trabalho de formiguinha, mas vai gerando e vai dando a minha contribuição, para que ele se sinta incomodado. Interessante, você falou uma coisa aí agora que foi fundamental. Quando o governo falou que ia fazer essa taxação das empresas chinesas com aquele valor ínfimo, uma coisa realmente que ninguém conseguiu entender, sim, a sociedade fez o quê? Se rebelou, não foi? As mídias foram para a mídia e tal. Mas do que você falou antes, do colchão e da mesa, você viu algum movimento? Você ouviu alguma coisa? Muito pouco, a maioria das pessoas com quem eu falei nem sabia disso. Nem sabia disso. Você entendeu onde é o problema, a raiz da situação? Quer dizer, quando mexeu na taxação de eu comprar uma camisa chinesa, de comprar um tênis... Algo mais direto, né? Mas quando é algo mais distante... Mas quando é algo que vai para toda a coletividade... Ou seja, é estrutural, Wilker. É estrutural, mas você está certo. O caminho é esse, o seu trabalho está certo. Mas é como eu te falei, eu preciso cobrar de quem eu votei para que o que ele veja de errado também, lá, ele tome a providência. Entendeu? Sobre falas erradas, sobre gastar o dinheiro público de forma errada. Então, assim, é buscar realmente quem eu votei, quem é que me representa, o que é que ele deve fazer.
Porque além do que você faz aqui agora, junto com esse congressista, as coisas vão fluir. Sobre a inteligência com relação à segurança, sobre a atuação rápida e ostensiva para evitar o que aconteceu lá naquela creche. Sim. Entendeu? Então, assim, a sociedade precisa mudar. Com Porque certeza. se você esperar, se ela esperar que o presidente comece a falar as coisas corretamente e comece a fazer tudo corretamente, sem que eu me mostre indignado, não porque aumentou a taxação da empresa chinesa, mas por algo que realmente reflete na minha família, na minha sociedade, não vai adiantar. Concordo. Por isso Entendeu? que a gente tem que fazer a nossa parte, é o que eu E você tento tem feito. influenciar Continue as pessoas assim. aí a fazerem também. Isso. Obrigado aí pelo papo, viu? Valeu. Tamo junto, boa aula. Eu sou servidor. Ah, você é servidor? Bom trabalho então. É o Wilker Leão, o canal, se você quiser assistir lá depois. Tudo, né? Isso, tamo junto. Show, papo legal, hein?